Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Mestre Zosmo para trazer mais um vídeo para vocês. Esse é um canal Red Pill com foco cristão. Vamos lá então? Então pessoal, hoje eu vou trazer um tema bem interessante para vocês que é a questão do problema das igrejas de bairro. Uma coisa que eu já falei em outro vídeo e vou retornar esse assunto agora. Eu falei brevemente sobre esse tema no meu vídeo sobre o problema das mães solteiras, né? Os 20 motivos para, ou melhor, 20 motivos para não namorar mães solteiras. Eu comentei rapidamente no tema do problema das igrejas de bairro, né? E tá na hora de então de, digamos assim, falar mais desse vídeo, né? Só um pouquinho aqui para ir pro meu roteiro. Vamos lá então, que eu tô com o roteiro para falar aqui, mas já introduzi nesse tema o que acontece. Qual o problema das igrejas de bairro, né? O problema básico das igrejas de bairro é que assim, o pastor não quer te perder de jeito nenhum de lá, ele vai fazer de tudo para você não procurar esposa em outra igreja. Por quê? Porque aquela igreja, as outras igrejas vizinhas ou da cidade não tem nenhuma ligação com a dele, ele vai perder você como membro, vai perder o dízimo que você leva na igreja e esse é o problema, entendeu? Aí o que acontece? Isso vai criar nele uma tendência a querer te empurrar a mãe solteira e outras problemáticas. Às vezes com má intenção, ou às vezes sem má intenção, às vezes por comodismo dele ou da esposa dele que é muito ingênua, ou por mais que tenha boa intenção, de boas intenções o inferno está cheio e principalmente se é uma senhora mais idosa, às vezes ela tem muito bom coração, mas não tem malícia nenhuma. Mais pra frente, ou talvez até nesse vídeo mesmo, eu vou falar dessa questão da malícia, falta de malícia de alguns crentes, mas quem viu a introdução do meu canal, o vídeo de introdução, eu explico um dos motivos, ou também o que falo, motivos para você ser um cristão red pill. Eu comento sobre essa questão que a igreja não ensina a gente a lidar com a malícia do mundo. E muitas vezes não ensina um pastor, não ensina a esposa dele, os líderes da igreja, entendeu? Vamos lá então. É, eu ia até explicar um pouco como funciona esse problema e tal, como funciona as igrejas, mas antes eu quero começar falando de dois temas, que é a inocência ou ingenuidade, que nem eu falei, né? E também essa questão assim de o tempo, né? Eu já comentei isso em alguns vídeos meus, mas eu vou comentar de novo da questão assim de hoje em dia é, eu colocaria aqui, né? Tô até adicionando isso no roteiro do vídeo agora, mas é, dos 5 anos do tempo de conversão, né? Da pessoa. Que nem mesmo você ter uma meta de 5 anos de uma menina se converter é garantido, entendeu? Que ela se converteu de verdade. Mas vamos lá então, né? Mas antes disso, o problema da ingenuidade. Eu já falei do meu tio, o caçula, né? Seria o tio 010, né? Mas assim, tem também o tio 09, no caso acho que seria, né? Que eu vou fazer um vídeo sobre ele, mas assim, resumindo a história, ele acho que tinha 20 e poucos anos, 20 e tantos, não sei, né? Mas talvez até mais, né? Mas inventou de namorar uma recém-convertida. Nem sei se já era convertida ou só ia na igreja, que rolo que se foi chamada para ir num congresso e aí encontrou ele e tal, né? Não sei muito detalhe, mas foi namorar uma recém-convertida, ou que não falei, nem sei se era convertida às vezes, conheceu lá no congresso, começou a frequentar a igreja e tal, que era mãe solteira. Aí disse que minha avó, viúva, naquela ingenuidade dela e tal, né? Até uma tia minha, tia que no caso é ex-esposa do meu tio, de outro tio meu, né? Que não é irmão, mas comentou assim.
Ai, sua avó também ficou falando, né, Zózimo? Ai, tadinha da menininha e tal, agora vai casar com, com o filho 09 e tal, né? É bom que ela vai ter um pai, né? Foi lá e tomou um chifre, né? Minha tia falou esses tempos tirando sarro dessa história, né? É, então, foi o caso desse meu tio assim, só que não é tanto esse o foco do vídeo. A questão do. Meu tio é da igreja que eu frequento, né? Não, em, em outra cidade, né? Mas assim, na verdade era até outra cidade, né? Mas enfim. Mas essa questão do. Deixa eu só. Pô, tirar o celular aqui do. Colocar o celular no silencioso, pessoal. Vamos lá. O caso do meu tio já deu problema. Mas o. Entre aspas, por culpa dele, né? E de outras pessoas, mas enfim. Mas não é tanto o foco. O foco é assim. É uma coisa que eu vejo o pessoal reclamar muito nos comentários do YouTube, que é um problema, né? É, o tanto de mãe solteira que anda aparecendo nas igrejas, talvez com boas intenções ou talvez nem tanto. É, podem conhecer a palavra, mas está resistindo, enfim, tem muitos casos assim. Essa questão da pessoa estar resistindo à palavra é um tema bem complexo na teologia, que eu já falei um pouco nos outros vídeos, mas enfim, não é o assunto desse vídeo. Mas assim como tem pessoas normais, tem pessoas mães solteiras e outras problemáticas que estão resistindo à palavra, mas estão lá na igreja, às vezes pelos amigos, às vezes pela curiosidade e tal, né? Ou às vezes justamente isso para, como a gente fala na Red Pill, achar um Miqueinha, né? Vamos lá então. Aí o problema das igrejas de bairro, que eu falei, pode ser ou por má intenção ou por malícia. Chegou uma mãe solteira que está indo, às vezes acabou de se batizar e tal, continua indo na igreja, mas você não sabe se ela se converteu de verdade. Pensei muito na parábola do semeador, ela é muito boa para você parar para pensar nisso. Mas aí já começa as irmãs quererem empurrar. Às vezes esposa do pastor e outras, ai, coitadinha, ai, ela foi abandonada pelo pai do filho dela. Oh, coitadinha. Oh, a criança é tão fofa. Olha. Nossa. O principal que eu já quero falar no vídeo, que vocês têm que entender, pessoal, é que essas pessoas que estão juntando vocês, não é problema delas se esse casamento não der certo. Não é problema delas. Não vai cair no colo delas o problema se você for adulterado. É, não vai cair no colo delas se você tomar uma pensão socioafetiva por namorar com essa mãe solteira. E inúmeros outros trocentos problemas que pode ter, que nem eu vou falar aqui. Depois eu vou postar também, comecei uns vídeos curtos que chama Notícias do Mestre Zózimo, né? Mas já vou adiantar aqui, o lugar que eu tô morando aqui, esses dias a vizinha veio, e o namorado dela veio comentar, você não escutou nada não? Não. É porque meu ex-namorado parece que ele pulou o muro da sua casa e jogou um colchão pegando fogo aqui no meu quintal, porque ele não aceita o fim do nosso namoro. Eu já tô. Minha irmã advogada já tá pedindo uma medida protetiva contra ele e tal, né? Imagina se for também o ex-namorado de uma mãe solteira, ou enfim, qualquer caso assim de mulher com ex-namorado problemático, é muito comum, né? Porque elas escolhem o Zé Droguinha, o bandido, e acham que não vai ter consequência, né? Sobra a consequência para você, né? É, enfim, eu já falei sobre isso, não vou me prolongar muito não, isso, né, de ex-problemático, mas trouxendo os outros problemas que você pode ter em igrejas de bairro que ficam tentando te empurrar. Vamos lá então. E então é isso, eu vou reafirmar, com tanta coisa que eu vi hoje em dia, nos meus logo 36 anos que eu vou fazer, né? Eu já vi muito o menino começa a ir na igreja, se converte supostamente, mas não continua. A última mãe solteira que batizou na igreja que eu estava indo na cidade antes de passar no concurso, acho que ela não foi nem 2, 3 vezes depois que se batizou. Estranho, né? Uma mãe solteira com o pescoço todo tatuado, com 2 filhos, né? Mas ela quase nem foi na igreja depois que se batizou, né? Vai entender. Mas enfim. É, esse não é o problema, né? Se ela voltar para a igreja daqui a um tempo, o pessoal já vai desconfiar. O problema é aquela que pode estar lá só para sugar um miqueinho. Às vezes ela tá indo porque quer ganhar cesta básica, né? Principalmente igreja igual a minha, que às vezes tem projeto social e tal, né? Mas já vou falar disso.
Ou mesmo que não dê tempo, uma igreja que eu frequentei no bairro, uma época tinha um projeto social do pessoal de uma comunidade, ajudava muito, e o que tinha de mãe solteira não está escrito. Algumas que foram até na igreja chegaram a falar que iam batizar e tudo, mas enfim. Então desviadérrimas hoje, estou acompanhando no TikTok só para ver. É um negócio louco, pessoal. Mas então eu vou explicar melhor o que é a igreja de bairro, para quem não está entendendo, para quem não é do meio evangélico, para quem não conhece, certo? O que é uma igreja de bairro? Vamos entender assim que, por exemplo, não existe igreja católica, quer dizer, até existe, mas é irrelevante. Não existe igreja católica que não esteja submissa ao Papa. Aquele caso bem estranho lá foi do padre Kelman. Falaram que na verdade ele não era padre. Enfim, pouco importa se o nome padre para um sacerdote é copyright, é direitos autorais da igreja católica. Quer dizer, eu não posso aqui, teoricamente, se eu for honesto, tiver vergonha na cara, eu não posso aqui montar uma igreja no quintal da minha casa e falar agora eu sou padre. O Papa Francisco, manda minha consagração aí, sei lá como que chama na igreja católica, que agora eu resolvi ser padre. Não, não pode. O cara tem que. Se o cara quer ser padre, ele tem que fazer um seminário, ser recebido no seminário, estudar anos, aí voltar. E é mais ou menos esse jeito nas igrejas evangélicas que são institucionalizadas. Quais são as mais comuns, assim, que elas têm só um presidente, elas têm uma associação, algumas são juntas, outras não. Então, tentar diferenciar isso. A Universal, por exemplo, ela sei lá, o chefe dela deve ser o Edir Macedo ainda, ou o Crivella, mas enfim. Toda Universal está subordinada à Universal principal, né? Sei lá, como é que chama o presidente da Universal, né, e tal. Todos os pastores respondem a ele, tudo e tal, ou seja, é uma igreja institucionalizada. Outras igrejas que nem a Assembleia ou a Batista, elas são meio assim que, como se fossem franquias, entendeu? Só que assim, mesmo elas sendo como se fossem franquias autônomas entre elas, independentes entre elas, a principal dessa questão para você diferenciar é o dízimo, né? Da institucionalizada igual a Universal e a que é independente, e as que são independentes igual a Batista e a Assembleia. O dízimo de uma Assembleia fica lá mesmo, né? Às vezes ela pode estar até sustentando um missionário na Índia, ou então, que uma vez que eu visitei a Assembleia, eu estava lá, estamos mandando esses missionários para a Índia, aí podem estar mandando dinheiro para uma Assembleia lá da Índia também e tal, até aquela Assembleia conseguir se manter sozinha, ou então uma de um bairro novo, assim, eles vão dando uma ajuda e tal, mas teoricamente são independentes. Mas assim, a Batista e a Assembleia, elas são independentes, teoricamente, mas assim, elas costumam fazer eventos juntas, entendeu? E outra coisa é a questão dos seminários, que, por exemplo, vai ter, por exemplo, seminário assembleiano da cidade de São Paulo, que vai formar pastores para o estado de São Paulo, provavelmente tenha seminário assembleiano da Bahia, provavelmente seja por estado, né, e tal. Podem ter umas diferenças bem grandes entre tais igrejas, mas na teoria é o pastor. Um pastor novo chegou lá, ele que decide, por exemplo, essa assembleia pode usar calça comprida ou não, a mulher. Essa assembleia os rapazes podem jogar a bola ou não, né? Dando exemplo assim de doutrina. Mas às vezes mesmo tendo essas doutrinas meio conflitantes entre elas, elas vão pegar e vão fazer, por exemplo, Jogos da Juventude Assembleiana, encontro estadual lá chama o MADE, daí pela sigla pelo Estado, né? Por exemplo, o MADESP, União das Mocidades da Assembleia de Deus de São Paulo, às vezes vão fazer o encontro estadual, entendeu? Então, nesses encontros que muitos casal conseguem se conhecer e tal, Aí o que acontece? Fica uma situação diferente nessas igrejas totalmente institucionalizadas, igual a Universal, ou que são meio que franquias igual a Assembleia Batista. Por quê? Já comentei brevemente isso no outro vídeo lá sobre as mães solteiras, mas vão relembrar aqui e detalhar. Aí o que acontece? Essas igrejas, assim, por exemplo, tem lá, por exemplo, eles geralmente têm os pastores dos mesmos seminários, entendeu? Então, o pastor morreu ou foi transferido, até na pior das hipóteses, sei lá, adulterou o pastor, ou esse pastor se desviou da doutrina, a gente não quer ele mais aqui. São igrejas que geralmente têm um estatuto. E o que acontece? Os fiéis são donos da igreja e não o pastor. Isso que vocês têm que ter a diferença principal para você entender a diferença de uma igreja de bairro independente, uma igreja institucionalizada, sendo ela totalmente
interligada igual a Universal, a Adventista, a congregação, ou não igual a Batista e a Assembleia. Porque que acontece? Aí o pastor não é dono da igreja. Geralmente a igreja, por mais que em muitos aspectos doutrinário ele é, porque ele fala assim, agora na minha igreja está proibido namoro, vocês aceitam ou não? Quem não gostar vai para outra igreja porque eu sou o dono. Por mais que tenha isso, a igreja muitas vezes vai ter o estatuto, entendeu? Vai ter um estatuto lá que se os irmãos não estiverem gostando daquele pastor, eles podem pedir, fazer abaixo-assinado, o que for, para aquele pastor se retirar, ser mandado para outro lugar e tal, não sei o que. Isso acontece com muito mais frequência do que vocês pensam. Agora, quando aquele cara fez seminário, agora às vezes ele nem fez seminário, hoje eu acho que eu sou pastor, vou montar a minha igreja. Ou, eu era pastor novato numa igreja tal, mas eu não gostei do jeito que o pastor tal falava, agora eu quero montar uma igreja que eu mando nela. Independente de se a reforma protestante, várias igrejas começou assim e tal, com grupo ou com o pessoal que fez isso, é irrelevante, mas o que eu quero que vocês entendam é, certa igreja que você pode começar a frequentar ou está frequentando, ela é dos membros ou é do pastor? Porque se ela é do pastor, às vezes ela nem estatuto tem, aquele pastor que manda e tal, e já era. Então, eu vou dar um exemplo aqui da diferença, né? Vamos ver, deixa eu marcar aqui que eu já falei. Eu ia falar disso mais para frente, mas vamos lá, para vocês entenderem melhor essa questão dos membros serem donos da igreja. Quando eu estava pensando em ir para a Austrália, né, pessoal, que eu comentei com vocês em outros vídeos, eu estava lá no site de emprego deles procurando emprego, né? Aí alguma coisa eu fui ver sobre igrejas sabatistas da Austrália, né? Aí, dá esses dois exemplos da Austrália, assim, né? Aí beleza, apareceu uma lista enorme lá, não sei se era algum site que falava de igreja sabatista ou o que era, mas enfim, uma das igrejas mais conhecidas que é sabatista é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Mas enfim. É, mas apareceu uma lista enorme lá de outras igrejas que guardavam sábado na Austrália também. Então o que acontece? Essas igrejas provavelmente são independentes. Elas têm uma certa unificação doutrinária, ou nem tem, né? Umas são bem diferentes das outras, mas são independentes. Aí não dá para saber, às vezes, se a igreja é do pastor ou é dos membros, né? Mas aí o caso mais interessante da Austrália nem foi tanto isso. Eu fui procurar sites de emprego da Austrália e digitei lá, sei lá o que, mas de vaga de emprego, mas alguma hora, ou era na página inicial, apareceu lá, vaga para pastor. Eu falei, nossa, estranho, mas tinha lá. Precisamos de um pastor para a igreja tal, o foco será a evangelização de chineses, né? Ou seja, devia ser num bairro chinês. É, faça o seu vídeo e mande para a gente, não sei o que, expondo um sermão e tal, não sei o que. Olha só que caso interessante, pessoal, de igreja que mesmo ela sendo meio que no sistema de franquia, os irmãos são donos da igreja, porque é uma igreja que está sem pastor, olha só, colocaram até em site de emprego. Então, entendam vocês a diferença qual a diferença de quando um pastor decide montar uma igreja, né? E então é isso, pessoal. Eu vou falar sobre esse caso os problemas envolvendo dinheiro relativo a isso mais pra frente, né? Mas vamos lá. É, deixa eu só marcar para eu falar esse último assunto no fim do vídeo. Vamos lá então. Eu acho que foi isso, pessoal, para terminar, para explicar para vocês a diferença de uma igreja que os membros são os donos dela e uma igreja que o pastor é o dono dela. Então, muitas vezes, mesmo essas igrejas que são meio independentes, elas têm algumas que têm a doutrina parecida, que elas fazem congresso junto, alguma coisa assim, né, e tal. Mas muitas vezes quem não, essas igrejas que não fazem evento junto, as meninas e meninos dessas igrejas, para acharem outras, precisam tentar outros outras pessoas solteiras precisam depender daquele site Amor em Cristo ou ir conhecendo serviço, outros lugares, amigos evangélicos em comum, assim, que é bem complicado.
Mas já as igrejas institucionalizadas, não. Então vamos lá, vou dar o exemplo de um amigo meu da Universal. É, eu trabalhava com ele num trabalho meu e tal, pouco tempo e tal assim, né? Mas aí ele comentando e as namoradas e tal, de vez em quando ele puxava assunto, perguntava como eu tava e tal, falava que tava meio parado aí então, né? Até que ele conseguiu a dele, né? E eu perguntei e tal, onde você conhecia ela? Ele, foi num site que a Igreja Universal fez pros membros, né? Pros membros que é solteiro. Eu falei, que legal, né? E é qualquer um que entre, alguma coisa assim, perguntando. Não sei, eu não lembro se eu perguntei, mas eu sei que ele deu detalhes. Não, é só para membros, não sei o que e tal, né? Aí é interessante, porque esse caso, já que a Igreja Universal tem tanto dinheiro, pede tanto dinheiro dos fiéis para outras coisas, pelo menos ela tá usando o dinheiro numa coisa boa, né? Já se esse rapaz estivesse numa igreja independente assim, sabe lá o que o pastor ia ter tentado empurrar para ele, né? Porque eu vou falar de novo, pessoal. O, o pastor, os irmãos da igreja ficam te empurrando qualquer uma, não é problema deles se alguma coisa der errado. O pecado não vai ser cair nas costas deles. O pecado de adultério, porque se você tiver que largar, não sendo você ter sido adulterado, a Bíblia chama que é adultério. Ou enfim, vários outros problemas que já falei, pensão socioafetiva, mulher problemática e tal. Mulher que não é crente de verdade, você vai ficar indo lá na igreja depois, ela querendo voltar a ir pra balada ou ficando em casa na preguiça, ninguém sabe, né? Não vai ser problema deles depois. Eles vão falar, ai que pena, irmão, olha, ora por ela, não desista. Vão falar um monte de frases de efeito e você que se dane, né? Na hora deles jogarem ela pra você, ai, tenha fé, irmão, mas ela é recém-convertida. Ai, mas que pessimismo é esse, irmão? Ai, não vai ser problema deles se dá errado, se dá tudo errado, entendeu? Não vai ser problema deles. Entenda isso. É uma coisa que o pessoal joga que não cai nas costas dele, vai cair só nas suas costas, entendeu? E, que nem eu já falei, é bem típico desses casos assim, eles tentarem te empurrar em missão, principalmente a esposa do pastor, o pessoal que. Tem vários estudos no cérebro que fala disso. Pessoas que vão ficando mais velhas vão perdendo a noção da racionalidade, entendeu? Por isso que o pessoal brinca tirar sarro de criança criada com vó. As pessoas, quanto mais envelhecem, vão perdendo a racionalidade. Mulher, então, ixi. Ai, que dó da criança, nossa, ela gosta tanto de você. Ai, é só uma bebezinha, vai ter um pai, né? E tome você depois no lombo pensão socioafetiva, casar com alguém que não tá firme na igreja, por aí vai, né? Então, vamos lá, então eu já falei que essa questão da diferença, né? Então é isso, pessoal. Porque aí o que acontece? Que eu já falei naquele vídeo lá das mães solteiras, ou foi outro, né? Essas igrejas, por mais que aqui elas sejam independentes, por exemplo, a Assembleia ou a Batista, mas aí elas, em bairros diferentes, elas vão ter pastores que às vezes se conheceram no seminário, por aí vai, né? Gostam de fazer eventos juntos, jogos da juventude batista, que acho que chama, congresso de carnaval, congresso de não sei o que, congresso de jovens, entendeu? É nesses gincana entre igreja de cidade tal, vezes tal. É nesses eventos que muito jovens se conhecem, entendeu? E vamos lá então. Como que antigamente, há uns anos atrás, a maioria do pessoal na minha igreja se conhecia? Tinha os eventos da mocidade estadual, né? Às vezes era só um pedaço da mocidade estadual, às vezes era o estado todo, que o pessoal, às vezes mais de um estado até já teve uns que eu fui, né? E o pessoal se conhecia era muito nesses congressos assim, entendeu, pessoal? Inclusive teve menina que eu já tive chance que vi que tava dando moral, mas que outra hora eu conto melhor que como eu não tava em boa situação financeira, era estagiário naquela época e tal, nossa, minha vida tava bem sem saber o que fazer, eu não corri atrás mais de ter alguma coisa com a menina, fiquei de boa, mas eu lembro que uma que eu vi que deu moral assim, eu conheci num desses congressos, entendeu? Era um congresso, na época tava tendo a Copa do Mundo das Vuvuzelas lá da África do Sul, que eu lembro que tinha gente assistindo o jogo dessa Copa na época, né?
Eu não é me achando não, pessoal, porque também a menina não era muito bonita, né? Não era bonita, enfim, né? Isso também ajudava ela a me dar moral e tal, mas assim, foi passando tempo, eu não chegava junto, nem buscava ir rever ela na igreja dela e tal, porque eu tava numa situação financeira bem problemática, né? Já tava pensando em vazar de, de, da cidade que eu morava na época, né? É, enfim, aí, aí era isso, pessoal. Aí eu deixei quieto e tal. Quando eu fiquei melhor de emprego, eu resolvi. Não, quer dizer, resolvi não. Acho que ela já tava namorando e tal, né? Nem lembro detalhes, mas acho que era isso, né? E também se eu começasse a namorar ela, eu não conseguia sair daquela cidade e tal, né? Que foi o que aconteceu muito comigo, mas outra hora eu dou detalhes nessa história, assim, né? Mas. Foi isso, pessoal. Os meus parentes, a maioria e outros membros antigos da igreja, a maioria conheceu assim era nesses congressos que tinha mais antigamente. Tinha mais antigamente por quê? É um problema que a maioria das igrejas tinha, que era. Espero que hoje estejam tomando vergonha na cara e vendo que isso não ajuda nada, mas é, esses eventos vinham muito das relações promíscuas das igrejas com o político. Então, por exemplo, a gente ia subir no ônibus, mandava avisar, esse ônibus foi combustível, ou esse ônibus foi pago pelo deputado tal. Hoje em dia acho que nem conseguem fazer isso, mas é mais fiscalizado, mas assim, enfim. Quem organizava esse tipo de evento comentava que antigamente era assim, né? Tinha um valor monetário para ir também e tal. Às vezes fica. Hoje em dia que é só o valor monetário sem ajuda de político, fica mais caro para ir, né? Mas aí o pessoal vai, né? Tem os retiros de carnaval também, e enfim, várias coisas que o pessoal se conhece nessas igrejas, né? É, então, é isso, pessoal. Geralmente o pessoal dessas igrejas institucionalizadas se conhecem. Aí uma época tinha também, chegou as redes sociais, ajudou também o pessoal a se conhecer e tal, mas, pessoal, quando você vai numa igreja de bairro, isso é problemático, pessoal. Mesmo que aquela igreja de bairro tenha crescido bem, é um problema, porque você não tem esse jeito de conhecer assim. O pastor não quer perder seu dízimo, não quer perder você, ele vai ficar tentando te empurrar a tranqueira se não tiver moça boa na igreja. É, ou você não tem, entre aspas, VSM suficiente para as outras meninas mais interessantes que estão solteiras, enfim, né? Mas é um problema isso aí, pessoal. E mesmo que essa igreja de bairro tenha crescido um pouco, é problemático isso aí, né? Mas que nem eu já falei no outro vídeo, pastor, mesmo as igrejas que são independentes nelas na questão de dízimo, igual a Batista e a Assembleia, mas são pastores que cresceram, fizeram seminário juntos, se conhecem, irmãos que mudaram, começaram a congregar num bairro, depois foram para outros, quando a igreja abriu lá o bairro, ou músicos que são às vezes chamados de um bairro para outro. O pessoal se conhece mais, pessoal. Conhece gente de outras cidades e tal. Agora nas igrejas de bairro não. O que. O que também é. Tem uma questão muito importante, pessoal, que era interessante para vocês refletirem também. Que é assim, você que está numa igreja de bairro pode tentar descobrir como que surgiu aquela igreja. Aí o cara vai falar, eu tive um sonho que eu tinha que montar uma igreja. Já desconfio. Eu briguei com fulano de tal. Olha, tome cuidado. Por que o senhor começou essa igreja? Foi porque eu não concordava com doutrina tal. Mas por que o senhor não foi na outra que tem essa doutrina parecida? Eu não estava com vontade. Então, não estou falando que talvez não tenham igrejas de bairro que sejam interessantes. Por exemplo, tem um pastor que eu ando acompanhando que eu acho interessante, que é aquele pastor Rodrigo Mocelin, que ele fala muito contra o feminismo e tal, né? Ele fala a favor da Red Pill mesmo sem saber, né? Eu até elogio umas coisas da Red Pill naquele vídeo dele. A igreja dele parece ser uma igreja de bairro, mas assim, isso não muda o problema, pessoal. Ele pode muito bem ter uma esposa meio inocente, ou ele ser um pouco inocente e ingênuo em algumas coisas. Vai que quem congrega lá na igreja dele, ele fica querendo empurrar mãe solteira, né? Como é que a gente vai saber, né? Enfim. Aí é isso, pessoal. Lembrando outra hora, eu vou dar detalhes também. Eu não sou a favor de casar com mulher que foi separada. Mas e se o ex-marido adulterou ela? Muitas vezes, mesmo assim, ela vai gostar do cara ainda. O cara pode ser um problemático violento, que nesse caso que eu contei aqui. Ainda assim, eu não.
aconselharia, mas vamos lá. Aquela questão que para você fazer as perguntas. Quando você tá, se você estiver congregando numa igreja de bairro, fala essas perguntas como que é o estatuto dessa igreja? É o pastor que é dono ou é os irmãos que é dono? Os irmãos podem pedir para o pastor se retirar se ele adulterar, se ele estiver roubando dinheiro da igreja, fazendo alguma outra coisa, ou é aquela igreja que o pastor falou, dane-se, o resto tem que obedecer, entendeu? Aí tem a questão desses conselhos, tem igreja que tem tipo num conselho que ele pode pedir pro pastor sair, né? Às vezes não é o voto de todos os irmãos, né? Mas essa questão da igreja ter estatuto ajuda também. Aí faça essas perguntas, por que aquela igreja surgiu? Foi por ego do pastor, ele se achou mais do que o pastor que era mais antigo e quis montar a própria igreja dele, né? Ou pior ainda, ele quis montar uma igreja nova porque ele adulterou e não deixavam ele voltar a ser pastor se ele adulterou. Olha o perigo. Essa igreja surgiu porque ela não queria ficar devolvendo, dando o dízimo para a sede, né? Esse problema é maior em algumas igrejas que, igual Universal, que é exigido mandar o dinheiro para a sede, né? Uma outra igreja que surgiu muitas de bairro também é a Deus é Amor, né? Que é uma igreja muito rígida, assim, a essas questões de usos e costumes. Eu notei num bairro que eu morava, numa antiga cidade que eu morei, que uma que era Deus é Amor, de repente virou outra que deram algum nome qualquer. Provavelmente deve ter sido pela morte do Davi Miranda lá e tal, que diz que muitas resolveram se separar, né? Depois que o fundador lá, Davi Miranda, morreu, né? Às vezes até isso é um bom motivo, sei lá. Renascer é uma igreja que foi muito forte nos anos 2000, até o Kaká era dela, mas depois começou a entrar em crise e tal, né? Aí às vezes se tinha uma Renascer boa num bairro, um pastor lá decidiu montar uma igreja, até dá para entender, mas ainda assim não tira o problema que a gente está falando, pessoal. O pastor vai. Igrejas que é totalmente independente, o pastor, para manter você lá, para não perder um músico, não perder um membro, o que você foi importante lá ou não, ele vai tentar te segurar por vários motivos, incentivando você a casar, às vezes, com as meninas problemáticas daquela igreja. E outra coisa acaba também diminuindo sua. Ele tentar te empurrar ou não ter muitas meninas naquela igreja, acaba aumentando suas chances de procurar uma menina do mundo, que também não é bom, né? As igrejas que são mais institucionalizadas, elas fazem esses eventos para você conhecer outras meninas e tal, né? Vamos lá então. Já comentei desse caso aqui. Então, só reforçando esse caso, até interessante, porque alguns casos essa questão do dinheiro pega pro bem ou pro mal, porque assim, fora as várias outras coisas que tem, geralmente igrejas que são institucionais, elas são melhor organizadas, assim, né, financeiramente. O que acontece? Tem da igreja que eu frequento, tem uma prima minha que ela é de uma igreja que separou da minha, acho que há 70, 50 anos atrás, sei lá, que ela chama tipo a versão da mesmo nome da minha, só que conservadora, né? Que nem é tão conservadora mais, mas enfim. Mas aí assim, a igreja é autônoma, né? Acho que eles nem precisam mandar dinheiro para sede e tal, mas assim, a igreja está lá um pouco deteriorando o prédio de alvenaria e tal, né? Igreja bem pequena e é um problema isso. É, que eu já vou falar também que às vezes acontece. Começar só a tentar terminar esse vídeo falando dos problemas relacionados a dinheiro. O que acontece? Se a igreja é do pastor e não dos irmãos, você tem um risco grande de você estar investindo o seu dinheiro, do seu dízimo, numa igreja que às vezes daqui a um tempo vai ter uma doutrina totalmente diferente que o pastor da cabeça dele resolveu mudar. Isso pode ser um problema. Se você muda de cidade, você vai ter investido dinheiro numa igreja que não é a sua, então começou uma reforma, alguma outra coisa. Ô irmão, quem puder dar uma ajuda aí e tal, né? Às vezes até com bastante pressão, já trazendo carninha assim, ô irmão, vamos contribuir com tal coisa, né? Igual pouco antes de eu mudar lá, né, da cidade que eu morei um bom tempo, começou a campanha para comprar o terreno vizinho, né, e tal. Pra quê? Pros irmãos que tinham carro estacionar e tal. Eu pensei, o cara comigo, eu não tenho carro. Era R$ 100 por mês, final dos anos
da década de 2000 acho que 100 ou 150 por mês é um valor que não é muito baixo para a época não, pessoal. R$ 100 no final dos anos 2000 ainda era bastante dinheiro, né? E aí eu nem carro tinha, então o que acontece? Se eu tivesse ficado investido R$ 1.000 lá, quer dizer, eu nem tinha esse dinheiro na época, mas dando exemplo assim, eu ia ter investido numa coisa que não me serviu de nada, porque no sentido. Ah, só que eu explicando, essa ajuda pro terreno era separado do dízimo, entendeu? O dízimo que eu dei lá serviu para a igreja no modo geral, entendeu? Porque o dinheiro da minha igreja, que ela é institucionalizada, ela vai, entre aspas, para o Brasil todo. Mais que é dividido por região e tal, estado, mas, entre aspas, está ajudando a igreja no Brasil todo, né? Mas se eu tivesse contribuído com o terreno lá e tal, eu nem ia estar morando lá mais também. E depois foi comentado que às vezes era frescura. O pessoal comentou assim que nem precisava ter tentado comprar aquele terreno depois. Os dois vizinhos viu que era uma boa ideia alugar o terreno para os carros da igreja estacionar. O pessoal pegou e fez isso. Os dois terrenos do lado da igreja, hoje o pessoal aluga, é, até com a ajuda dos irmãos, os irmãos que têm carro pegaram e combinaram. Quem tem carro consegue ajudar tanto por mês? Consegue. A região autorizar, podemos pegar 10% do dízimo para ajudar no aluguel do terreno para os estacionamentos? Podemos. E pronto, problema resolvido, pessoal. É, então, pessoal, tem um problema financeiro também de muitas igrejas de bairro, que é muitas vezes você vai ficar investindo dinheiro numa igreja que com o tempo você nem vai estar naquela igreja mais, né? Mas enfim, é uma discussão bem complexa sobre os vantagem e desvantagem de igrejas autônomas, né? Mas é uma questão bem complicada às vezes, porque, por exemplo, aquele pastor pode estar muito animado quando a igreja é alugada de. Um caso que um amigo meu comentou ali na cidade de São Paulo, onde ele mora, né? Que diz que o pastor deu, não, que Deus vai abençoar, que a gente consegue e tal. Alugou, passava de um salão com aluguel era R$ 800 para um que era R$ 2.000 por mês. Né? Isso é muito bom também. Um pastor se animar muito. Não, vamos alugar esse salão aqui e tal, não sei o que. Deus está fazendo essa igreja crescer. Diz que depois o pastor teve que tirar até do dinheiro do carro dele, acho que vendeu o carro dele e comprar um carro menor porque ficou endividado com o aluguel da igreja. Sobra para você, irmão. Porque as igrejas que são institucionalizadas, ou mesmo essas que são autônomas, geralmente eles estudam bem financeiramente antes de alugar um salão novo. E também muitas delas, pessoal, antigamente era muito mais barato o terreno e tal, muitas delas já nem pagam aluguel, a igreja já está pronta, porque às vezes é um problema, pessoal, você começou a ir numa igreja de bairro que está construindo, eles querem ampliar e tal, irmão, é oferta para construção e tal, não sei o que, irmão. E às vezes, irmão, querem ampliar a igreja, deixar a igreja muito maior, mas meu canal tem o foco da ajuda financeira também. Às vezes você nem sabe, irmão. Às vezes você não acha que está problemático você aqui no seu subemprego, por mais que você não pague aluguel. Você não vai querer investir, sei lá. Hoje o salário mínimo está R$ 1.500, 1.300, acho que vai para 1.500, né? Mas enfim, você está ganhando 1.300 por mês num subemprego, pensando, talvez eu tenha que mudar de cidade para achar um emprego melhor. Posso investir R$ 300 por mês num curso que é 10 vezes de R$ 300 do Senai, né, e tal. Tô querendo ir embora, mas vai estar lá os irmãos assistindo. Irmão, vai ter a construção, você não consegue aí ajudar com quanto? Pô, R$ 300 no mês só, irmão. Fora o dízimo também, irmão. Pô, o que é isso, irmão? Todo mundo tá ajudando e tal. Aquelas palavras de ordem assim e tal, e sobra pra você, né? Sendo que às vezes você tá até pensando em mudar de cidade, né? Aí você vai ter investido muito e tal numa igreja, pra um bairro que você logo vai embora, né? Mas enfim, pessoal, o problema de dinheiro nem tanto é esse. O problema é, pessoal, que. Outra coisa que a experiência mostra também. Igrejas autônomas, pessoal, tem muito um problema assim de os dinheiros sumir. Porque que acontece? É aquela história. Irmão, o que o pastor faz com o dinheiro do seu dízimo é problema dele. Ele vai acertar contas com Deus. Você não tem que ficar pedindo transparência da igreja. Irmão, não seja trouxa. A igreja que eu frequento, ela todo ano manda um relatório financeiro da região, mostra lá, por exemplo, a arrecadação com dízimo, 200 mil no ano naquelas
20 cidades que formam a região lá e tal. Tanto que o pessoal faz uns comparativos. Eles comentam que, por exemplo, as igrejas no bairro Nobre de São Paulo arrecadam um dinheiro que é o dinheiro que um estado mais pobre todo não arrecada, entendeu? O pessoal faz essa comparação às vezes. O que as igrejas da Zona Norte de São Paulo arrecadam dá o dinheiro que as igrejas no Espírito Santo todo arrecadam, entendeu? Mas dando isso como exemplo, pessoal. É, que é um dos últimos grandes problemas das igrejas de bairro é tentarem, quer dizer, ser um risco maior do pessoal sumir com o seu dinheiro. Então tome cuidado com isso. Mas é isso, pessoal. Esse é o problema das igrejas de bairro, né? Igrejas totalmente autóctones que eles ficam muito cismados de você não querer ir procurar esposa em outra igreja. Às vezes preferem até que você tente converter uma do mundo do que ir procurar uma crente em outro bairro. E quem se ferra é você com isso. Muitas vezes você não ficar esperto, pessoal. Seja por má intenção do pastor. Eu não quero perder esse irmão, pô, o dízimo dele tá bom agora e tal, né? Ele é meu músico, não sei o que e tal. Sendo que se você casar com a mãe solteira problemática que vai sair da igreja, não é problema dele, vou repetir. E às vezes por inocência mesmo. A esposa do pastor, ai, nossa, coitadinha, né? Vou lembrar um último caso que eu tenho que comentar assim desse caso de coitadinha. Tava lá e tal, né? Um tempo que eu fiquei indo numa igreja que era autônoma, né? O... Aí a esposa do pastor queria me jogar uma lá, né? Que mãe solteira, que o menino bem pequeno que tinha o pai abandonado ela e tal, mas a menina nem tava firme na igreja, ia bem de vez em quando e tal, assim, né? Mais de uma pessoa, fora essa esposa do pastor, comentou, né? É, um outro irmão comentou, mas coitada dela, pô, o namorado dela falou que não quer saber nem dela, nem do bebê e tal, né? Tanto que eu nunca postou uma foto, vive dando indireta pra ele nas redes sociais, porque eu sigo, né, e tal. É, na época eu não sabia muito de Red Pill, de pensão socioafetiva e todos esses problemas, mas eu sei que ela tá indo acho que na bola de neve agora e tal, né? Mas assim. Mas enfim, o engraçado disso é que ela. Não sei se ela tá firme lá na bola de neve e tal, né? Mas enfim, mas. Olha só, pessoal, fora a questão da pensão socioafetiva, o filho dela é autista. Não sei se vocês sabem, mas criança autista tem vários graus de autismo, mas qualquer tipo de deficiência você vai ter que pagar a pensão pro resto da vida para a criança. Se você cair numa socioafetiva, não é até os 24 anos, é até a vida toda da criança, pessoal. Então, vai arriscar? Então é isso, pessoal. O vídeo termina por aqui. Deus abençoe muito vocês. E é isso.